Bom dia, meus irmãos. Convido-os a abrir a palavra do nosso Deus nesta manhã, no livro, ou na carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Apenas o verso 1 e o verso de número 2. Carta de Paulo a Corinto, primeira carta, capítulo 4, verso 1 e verso 2. Eu gostaria que nós fizéssemos esta leitura juntos mais uma vez. Vamos lá? Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Vamos fazer novamente a leitura? Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Amados, nós encontramos no mundo pessoas totalmente entregues a uma causa, seja ela social, ambiental, partidária, ideológica, humanitária, inclusive religiosa. Gente disposta a se doar completamente e, se necessário, entregar até a própria vida pela causa. Há um pensamento antigo que diz: se a causa é nobre, vale a pena dar a vida por ela. Se a causa é nobre, vale a pena dar a vida por ela. Paulo mesmo, quando estava se despedindo lá dos presbíteros de Éfeso, lá em Atos capítulo 20, o versículo 24, ele faz essa declaração. Ele diz assim: porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. O próprio Paulo diz que a causa pelo qual ele trabalhava era mais importante do que a sua própria vida. Isso não significa que é necessário morrer literalmente, mas que o nível de entrega, de dedicação, de esforço nesse labor deve ser a excelência. De que a causa que Deus nos confia deve ser levada ao limite da nossa mente, do nosso corpo, das nossas emoções, para que o serviço de Cristo possa ser realizado. Ou seja, não podemos fazer a obra de Deus relaxadamente. Não podemos servir a uma causa sem nos comprometer integralmente, totalmente com ela. Seja de cuidar de uma família, seja de ser um bom professor, uma escola pública, um enfermeiro, um médico, um policial militar, seja ser um advogado, ser um pastor, ser um diácono, ser um presbítero, ser um professor de criança. Todos nós estamos envolvidos numa causa e precisamos estar totalmente dedicados a ela. No texto que nós lemos, nós encontramos Paulo fazendo a defesa, uma defesa da entrega que um ministro de Cristo deveria ter no exercício do seu chamado. E Paulo estava em Corinto tratando nessa carta, de diversas contendas na igreja. Nós fizemos a exposição dela um ano passado, o que refletia uma igreja talentosa, com muita gente capaz, mas que estava totalmente desfigurados no aspecto do serviço cristão dedicado a Deus, porque estavam fazendo de maneira relaxada, não estavam fazendo comprometidos. E Paulo passa a tratar de diversas coisas, inclusive disto nesse texto, nesses dois versos. E Paulo, ele
inicia esse capítulo lembrando os coríntios, de que todos eles, e Paulo se inclui nisso, são servos de Cristo, que cuidam das coisas de Deus. Todos servem a um propósito, e esse propósito é maior do que as suas próprias vidas. Isso significa que não estavam limitados ao seu quintal, ao seu espaço particular. Não é viver o meu quadrado, não é separar só para mim mesmo. Eu vivo por um propósito, para uma causa. Eu tenho um chamado. No versículo 1, Paulo usa aqui dois termos. Primeiro, ministros, depois, despenseiros, para exemplificar que tipo de ministério, de serviço nós precisamos ter diante de Deus, quando ele diz: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Então, Paulo está chamando a atenção quanto ao propósito em que nós estamos comprometidos no nosso serviço cristão. Em primeiro lugar, servimos a um propósito sendo ministros de Cristo. Quem? Os pregadores? Não, cada crente, todos os crentes. Paulo utiliza aqui uma palavra interessante para a palavra ministro, que é a palavra huperetes, a mesma palavra que Lucas utilizou no contexto de Atos 26, 16, quando ele registra a experiência de Paulo, o testemunho de Paulo, que diz o seguinte: mas levanta-te, Atos 26, 16, mas levanta-te e firma teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunho, tanto das coisas que me viste, como daquelas que as quais te apareceria ainda. Huperetes disse daquele que é subordinado, aquele que serve, ou está a serviço de alguém ou de uma causa. Huperetes é aquele que não tem vontade própria, mas a sua vontade é satisfazer o seu senhor. Huperetes eram os que eram chamados aqueles escravos das galés romanas, que ficavam no fundo do navio para tracionar pesados remos contra os mares, às vezes bravios, às vezes calmos. As galés eram navios de guerra usados pelas primeiras potências mundiais e navais do Mediterrâneo. Os gregos, os ilíricos, os fenícios, os romanos utilizavam aqueles navios galés, onde embaixo, na parte do porão, ficavam inúmeros homens que remavam de maneira concatenada, unificada, uniforme, para que o barco não ficasse. Todos remavam. Geralmente o alvo para onde eles estavam remando estavam às costas deles. Os huperetes então são aqueles que estão no porão, de costa para o destino. Seu papel é remar olhando para o capitão, aquele que dita o ritmo através de sons, e todos devem fazer o quê? Remar com fidelidade. Se você assiste filmes antigos, da navegação antiga, o mais conhecido, Ben-Hur aí, né? É exatamente ali nós temos os huperetes no navio. E ao usar a palavra huperetes para falar de serviço no ministério cristão, tanto Paulo quanto Lucas estavam dizendo que o ministério, o servir a uma causa, a um propósito, é ocupar um espaço de servo na igreja de Cristo, é ser um servo da causa da igreja, é colocar as mãos no remo e remar para que a embarcação não pare, é dedicar-se fielmente ao remar. Não é se preocupar com diversas coisas, é fazer simplesmente o que Deus chamou para fazer. Nós somos chamados para sermos remadores. Huperetes significa remadores de baixo, aqueles que ficam embaixo remando. Paulo está dizendo, olha, nós fomos chamados, não para ficar lá em cima, conduzindo o navio, mas para servir. Nos bastidores, sermos remadores. Às vezes nem nominados, apenas huperetes, apenas
ministros de Cristo. A grande embarcação é a igreja, é o reino. Mas quem dá o ritmo é o Espírito Santo. E quem dirige é o próprio capitão, é Cristo Jesus. Em segundo lugar, servimos a um propósito, o apóstolo Paulo vai dizer, sendo dispenseiros de Deus. Dispenseiros é uma outra palavra, oikônomos, de onde vem a economia. Onde vem a economia da casa, aquele que gere a casa, mordomo, administrador, aquele que tem os seus cuidados, os bens do seu senhor, e tem seus conservos para cuidar. O dispenseiro, o oikônomos, é alguém que tem ciência de tudo que tem na casa do seu senhor e presta contas de sua fidelidade. Ou seja, recebeu recursos, recebeu dons, habilidades, capacidades. Foi habilitado por Deus. Ainda que rema embaixo, tem capacidades específicas. Tem um compromisso de devolver ao Senhor o serviço do seu dom. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 4,10, diz: servir uns aos outros conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros, bons oikônomos, bons mordomos da multiforme graça de Deus. Ou seja, Deus nos capacita para um serviço específico, uma causa do qual nós estamos habilitados pelo próprio Deus. E cada um rema embaixo com o seu dom, servindo de maneira comprometida a causa. Então nós precisamos saber a quem nós estamos servindo, porque no reino de Deus não nos servimos do ministério, mas servimos a Deus no ministério. Somos chamados para servir a Cristo. Somos mordomos dos dons e dos serviços confiados. E devemos nos apresentar de maneira fiel. Seja como ruperetes ou como oikônomos. Seja como ministros ou como dispenseiros. Nós servimos a um propósito. Concluindo, meus irmãos, versículo 2, Paulo diz: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. A finalidade para a qual nós fomos colocados, onde fomos colocados, é para responder com fidelidade. Diz Paulo que é isso que se requer, é o que se espera de um ministro, de um dispenseiro, é que ele seja encontrado fiel, confiável, fazendo exatamente o que se espera dele, sem preguiça, sem comparação ou competição, mas totalmente dedicados e fiéis a Deus. Afinal de contas, quando nós estamos remando, nós precisamos seguir o mesmo ritmo, todos. Porque se um remar muito mais rápido do que o outro, a navegação será instável. Se alguém remar vagarosamente, ou se não colocar a mão no seu remo para remar, não se calejar, se for omisso, ele compromete a navegação. Isso significa que se a igreja não vai bem, é porque há ruperetes que abandonaram seus remos. Ou há um espírito de competição e contenda, como havia em Corinto. Paulo está tratando disso. Como ele trata lá os filipenses, Evódia e Sinti, que precisavam pensar concordemente no Senhor. É porque não há uma sintonia, não há fidelidade, não há comprometimento. Cada crente é um rupereta, um ministro, um servo da igreja, isto mesmo, um servo da igreja e para a igreja, a serviço de Cristo. O que tem faltado na igreja a nível de serviço? E nós temos que orar por isso. Ruperetas, ministros das causas, remadores, gente que faça chuva, como hoje, ou faça sol, com ondas calmas ou bravias, com aplauso ou sem aplauso, não param de remar,
pois são esses remadores fiéis, aqueles que conduzem a embarcação ao seu propósito. São remadores. O que faltam são os remadores, os ruperetas, os ministros das causas. O que tem faltado à igreja também são os oicônomos, os dispenseiros. Gente que cuida das coisas da casa do Senhor, dedicados, dispostos a prestar contas, pois são administradores fiéis dos recursos que Deus confiou a cada um. O que está faltando à igreja? Crentes serviçais. Nós vivemos numa geração que ama ser servida. Nós queremos conforto, comodidade, facilidades, acessibilidade, as palavras que estão aí em voga. Mas queremos ser aqueles que dão conforto, que dão acesso, que fazem o corpo mobilizar. Somos nós os facilitadores disso, então. Porque as pessoas estão procurando igrejas que facilitam suas vidas, que tenham o melhor departamento infantil, que tenha o melhor ar-condicionado, a melhor bancada, o melhor banda musical, as melhores luzes, as pessoas mais simpáticas na recepção, o melhor estacionamento, não é isso? E nós líderes somos medidos o tempo todo, como se tivéssemos que prestar um serviço a pessoas e não a Deus primeiramente. O que falta é crentes serviçais, que sirvam a igreja com abnegação, coragem, determinação. Atributos que seguiram o Senhor Jesus durante todo o seu ministério até o Calvário. Ele abriu mão de muita coisa. Ele só não abriu mão de você. É preciso pagar o preço do ministério. O ministério de cada crente no serviço do reino. Precisamos ter calos nas mãos como os remadores das galés romanas. Calo nas mãos. Ser ministro é ser servo. É ser servo submisso. É ser um remador de galés, isto é, aquele que se esforça ao máximo para servir a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro. E eu louvo a Deus pelos servos ruperetas que essa igreja tem. Pelos dispenseiros, pelos oicônomos aqui de São Vicente. Gente de mãos calejadas, de joelhos calejados, dilacerados pela força dos remos, nas águas conturbadas do serviço ministerial, que entendeu a causa a quem serve, que a causa é maior do que a si mesmo, se dedicam. Ninguém precisa aplaudi-los, ninguém precisa de criar cursos de motivação. Simplesmente ser chamado por Cristo Jesus já é suficiente para pegar os remos e remarem. Gente que ama o Senhor e a sua noiva, a igreja, estão totalmente comprometidos com a sua causa. Durante a pandemia, nós tivemos muitos remadores que mantiveram o barco no curso. Nós louvamos a Deus por isso. Mantiveram o barco. E nós vamos orar, meus irmãos, para que sejamos uma igreja que serve a um propósito, que é maior que nossas vidas. E faz isso com excelência. Pois servir na igreja é a Cristo que estamos servindo. É a Cristo que nós estamos servindo. Que sejamos os rouperetas de Cristo. Sejamos os oicônomos de Cristo. Servindo a um propósito. Cada um assumindo o seu lugar, pegando os seus remos. Seus remos. E remando no ritmo que o Espírito Santo vai ditando. Olhando firmemente para o capitão, autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Sempre tendo o olhar de Cristo, a aprovação daquilo que a gente está fazendo. Porque a gente é fiel. Como dispenseiro, nós remamos no ritmo que o Espírito Santo vai ditando. Sem preocupar com a comparação com os outros. Se alguém está remando muito, se está remando pouco, se está deixando de remar.
Você abandonou os remos. Nós não abandonamos o nosso, nós continuamos remando. Nós não reclamamos daqueles que não remam. Nós oramos para que o Senhor mande mais trabalhadores para a sua seara. E nós remamos. Nós remamos. Remamos ciente de que nós estamos servindo ao capitão. Que prazer, que honra estar ali. Ainda que o trabalho seja repetitivo, porque nós somos remadores. E o que remadores fazem? Remam. Simplesmente remam. Ali está o seu propósito. São remadores. Eles não estão preocupados em ser criativos demais. Estão preocupados em serem fiéis. Não estão preocupados em inventar uma outra missão. Estão preocupados em cumprir a sua missão. Não estão preocupados em competir com o seu Senhor. A honra e a glória é dele. É ele que é o Senhor da navegação. A embarcação é a dele, é a noiva dele. Nós não competimos. Nós remamos. Remamos. Até o dia que ele disser: servo bom e fiel. Rupereta bom e fiel. Foi fiel com remo só. Vou te acrescentar 2 agora. Vou multiplicar suas mãos. Porque servir a Cristo nunca é penoso. Nós sempre queremos dar mais. Se eu usava um remo, eu quero usar 2. Eu quero fazer o melhor. Ele recompensa servos fiéis. A nós cabe remar. Remar. O Senhor Jesus mesmo disse: a seara é grande. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Baixe sua fronte e ore ao Senhor. Coloque a sua vida como rupereta de Cristo nesta manhã, como icônimo de Cristo, sendo fiel. Diga para Ele: você quer se comprometer com remar. E rogue a Ele que mande mais remadores, mais dispenseiros, mais trabalhadores para a sua causa. Quero convidar o presbítero Cleiton, depois de um tempo, a vir e orar ao Senhor. Pai bondoso, nesta manhã chuvosa, esta parte dos teus filhos se reúne para prestar o culto que te é devido. Muito obrigado, ó Deus, por esta oportunidade que tu deste a nós nesta manhã, de nos reunirmos, de estarmos juntos. Muito obrigado, ó Pai, por aqueles que por motivo justo não podem estar conosco. Rogamos também a tua bênção sobre eles e que eles estejam prestando a ti o culto que é devido no dia de hoje. Ó Deus, como que a nossa cidade, como que os nossos vizinhos, a nossa família, as pessoas com quem nos relacionamos, como elas precisam de Ti. Ó Pai, aumenta, grava em nós a consciência de que elas precisam de Ti e que nós somos o instrumento, a ferramenta que Tu sempre há de usar para alcançar essas pessoas. Concede-nos a graça da sabedoria, ó Deus. Concede-nos a graça da graça ao falar com as pessoas. Ajuda-nos a pescá-los. Ajuda-nos
a entrar no seu mundo emocional, na sua vivência, a compreender, ó Deus, as suas lutas e os seus propósitos. E assim, podemos apresentar-lhes a Cristo num ambiente em que eles possam compreender e guardar. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Nós precisamos que o Senhor nos dê sabedoria para isso, nos dê palavras adequadas, nos dê oportunidade e que estejamos atentos e alertas para que a oportunidade não passe sem ser aproveitada. Abençoa, Deus, a cada um dos teus filhos aqui presentes e aqueles que nos acompanham, para que no dia de hoje e durante a semana nós possamos mostrar a pessoa do Senhor Jesus, possamos, ó Deus, evidenciar o grande amor que Tu tens para conosco e a necessidade que nós temos de nos achegar a Ti. Perdoa os nossos pecados, Deus Santo, guarda-nos e nos anime sempre, nós te rogamos em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, nós vamos entoar o hino ao nosso Deus, nos preparando para a ceia do Senhor, e eu convido os pastores e presbíteros a tomar assento comigo.